Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal nessa segunda-feira, trazendo para vocês novidades aí sobre o Flamengo. E tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e também... Não. E qual é a chave do sucesso do Flamengo? Felipe Luiz. É? Pra mim ele é o cara que conseguiu dar o norte de jogo coletivo e individual para esse Flamengo. Eu citava no 360 que outros treinadores passaram com um elenco muito semelhante a esse, né? Poucas peças ali que mudavam e não conseguia fazer esse time render. Ele entendendo a característica, sabendo onde colocar cada jogador e colocando a sua ideia, a sua filosofia, o Flamengo, desde o final da temporada passada, num espaço muito curto, vem entregando muito futebol. Talvez o futebol mais estável, se a gente for pensar do término da temporada passada e o início dessa temporada. O Flamengo pouco oscila, pouco demonstra que vai, ao longo dos 90 minutos, entregar um jogo ou perder a intensidade, a identidade. E eu acho que isso passa muito pelo Felipe Luiz. Óbvio que tem jogadores que individualmente jogam e estão jogando muito. O caso do Gerson é um, Bruno Henrique voltando a jogar da forma como se espera. Vale lembrar que ele não tem o Pedro, que é um jogador diferente também para esse ataque. Mesmo assim, ele encontrou alternativas, encontrou repertório. Quando precisa jogar com 3 zagueiros, ele joga. Quando precisa jogar com um posicionamento diferente no meio de campo, mais combativo, ele joga. E ele não perde a identidade dele, que é a intensidade, a entrega dos jogadores. Isso é mérito dele. O Zé ainda pode evoluir mais, né? A gente está falando agora de 3 meses indo pro... Não, eu acho que vai ter uma evolução natural. Esse ano, né? Nessa temporada. Por exemplo, daqui a pouco temos a entrada do... O Flamengo tem a entrada do Pedro. Sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, porque o Pedro é um jogador diferente do Bruno. Né? Você tem aí... Mas acho que a base dele, ele já conseguiu fazer. O que me chama muita atenção desse Flamengo do Felipe é a competitividade. Ele sabe que ele é bom, tem uma boa equipe, ele sabe que tem bons jogadores, mas ele sabe que se ele não for competitivo, ele tem problemas. Né? Então você vê um time do primeiro ao último minuto competindo. O tempo todo, intensidade, pegando, perde a bola. E teve dificuldades, né? Porque o Vasco começa muito bem o primeiro tempo. Sim. Hoje em dia não tem mais a famosa frase de Rafael Prats. E ele fala toda hora. No futebol não existe mais bobo. Não tem bobo. É a famosa frase de Rafael Prats. Fala todo dia isso. Se você... antigamente você tinha jogadores com maior técnica, vamos dizer assim. Né? Você tinha vários jogadores dentro de uma equipe com muita técnica. E isso daí os caras conseguiam... aquilo que você estava falando, de não vai de primeira, que senão o cara dribla e tal, era mais ou menos isso no passado. Hoje não, hoje você tem a evolução física, a evolução tática e os estudos, né, dos adversários. Então você consegue, de certa forma, mapear jogador, você consegue criar sistemas para fazer essa marcação e impedir o jogador de jogar. O Carille, eu acho que eu sempre falei, o Carille, na fase defensiva, acho que é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil, em termos de posicionamento, de posicionar a sua equipe defensivamente. E sair no contra-ataque. Um dos grandes problemas que ele tem era realmente criar uma equipe para poder jogar. Né? De peças para ele poder fazer com que isso mude um pouquinho a ideia que se tem dele. Mas eu acho que esse Vasco vai ser esse Vasco competitivo, vai ser um Vasco chato às vezes de jogar, mas que vai faltar um pouco de qualidade para subir de patamar. A realidade está muito complicada para do Vasco. É difícil. E hoje, eu lembro do Carille em 2017. Eu vou falar do Flu contigo, vai. Então, mas até para falar do Flu, 2017, o Carille ficou bravo com a história da quarta força, utilizou aquilo para fazer do Corinthians campeão. Hoje, o Vasco é disparadamente a quarta força do Rio. Não tem contestação. O Botafogo, por mais que não tenha se classificado, o Botafogo tem um planejamento do Textor e ele realmente deu uma largada no Carioca nesse começo de temporada, mas a gente sabe da força do Botafogo. Foi cuidado do Leão. E da capacidade de investimento que o Botafogo tem. Olha os jogadores que o Botafogo contratou, mesmo perdendo jogadores importantes no ano passado. O Flamengo nem se fale. O Fluminense, por mais que tenha perdido ali também jogadores, conseguiu contratar Canóbio, Hércules, tem o Arias em grande fase, o Cano voltando ao seu melhor. Então hoje, para mim, não tem discussão. O Vasco está no degrau mais baixo entre os grandes do Rio. E para chegar, para se equiparar a Fluminense e Botafogo, por exemplo,
tem uma distância grande, porque precisa de investimento. Eu sinto que você... Se não investir, não adianta ficar culpando o Carille ou culpando o Payet. Agora o Payet virou culpado dos problemas do Vasco. Um jogador de 37 anos ser culpado pelos problemas do Vasco e realmente não está jogando bem, não tem sido protagonista, mas é isso, é um jogador de 37 anos. Esse é o ponto do Vasco. O Vasco está perigosamente se resignando com esse papel de quarta força. De claramente sendo um coadjuvante. Desabando, desabafando também. Seu coração. Eu tô nitidamente. Eu vi de pirata do Carille. Manda abraço. Eu acho isso legal. Um abraço. Eita! Um abraço pro Carille, um abraço também, ó. Minha mãe tá assistindo, tá todo mundo vendo hoje. Sua mãe tá assistindo? Dona Tereza, meu irmão Fabrício. Dona Tereza. Lilian, Juliana, Léo, todos os amigos lá estão vendo, estão almoçando e vendo a gente. Tamo junto. Agora, nitidamente você está desabafando. Eu acho que isso é conteúdo de identificação, né, Zé? A Nath Historiadores. sabe como é que é? O cara em casa, ele fala, pô, tá vendo? Esse cara aí, ele tá... É isso, mas eu acho que... quando você olha, você fala vocês gostam de ver o Vasco assim? Não diga isso. O Vasco quarta força do Rio. Pra vocês isso é maravilhoso. Não sei se os dois são Vocês adoram esse papel do Vasco. Olha ali pro Dadinho, a nossa câmera ali, ó. Nossa, maravilhoso. Mas tem um ponto positivo. Mesmo com... Ponto positivo de ser quarta força do Rio? Não. Eu tô falando do jogo de ontem. Mesmo com tanta dificuldade, falta de profundidade de elenco, o Carille fez algo que o próprio Felipe Luiz reconheceu. Tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo teve que jogar mais, teve que entregar mais para conseguir o resultado que conseguiu ontem, especialmente no primeiro tempo, né? Ô, Nath, comente o Fluminense em cima dos gols que vão aparecer agora. Canóbio. Quem falava que o Mano Menezes era... Segundo o Rafael Prats, e aí o Fã Esporte vai ter que responder. Rafael Prats vai ter que responder. Olha lá, vai enquanto tá aí. Existe algum jogador que está... Do mesmo jeito? Olha, nem de férias ele... Alex, nem de férias ele para de zicar as pessoas. Eu achei que eu não ia ouvir a voz dele Eu também. E olha que eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu vim até mais tranquilo, eu falei, pô, pelo menos essa semana o Veneno não vai. Um beijo pra Veneno Casagrande que tá de férias. Vai curtir tuas férias, Veneno. Pedrosa, e aí, hein? O que aconteceu? Muita coisa e pouca coisa. É verdade. Vamos lá. Eu acho que o Vasco fez 45 minutos bons contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? Teve um jogo muito mais equilibrado, o Vasco conseguiu marcar a pressão alta, o Flamengo estava se enrolando um pouco com a bola e acabou caindo nessa pressão alta do Vasco da Gama, até mesmo a forma que o Flamengo fazia quando ele volta a bola pro Rossi, que é uma tática que o Felipe Luiz tem utilizado bastante de recomeçar o jogo. O Botafogo do Arthur Jorge fazia muito isso antigamente, recomeçava o jogo com esse aí que está chutando essa bola, que é o Ryan, num passe do Felipe Coutinho, um contra-ataque que o Vasco conseguiu encaixar, como vocês estão vendo aí na tela. O Ryan sai em disparada, bate de direita, o Rossi pega e na volta o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Isso aí foi logo no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco da Gama poderia ter saído com um resultado positivo no primeiro tempo e, repito, só durou 45 minutos, porque o jogo volta para a segunda etapa e o Vasco é completamente outro. Se competiu, se fez um jogo sério, se fez um jogo correto no primeiro tempo contra o Flamengo, no segundo a gente viu aquele Vasco desmoronando. Eu acho que essa é a palavra. E no final das contas, a gente, além de ter visto um público bem pífio para um clássico dos milhões em Campeonato Carioca, pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, que tinham quase 40 mil à disposição. O Vasco da Gama não conseguiu fazer valer nem a sua força da sua torcida, porque tinha pouca gente lá. E no final das contas, o Flamengo, em uma bola, o Bruno Henrique não estava jogando absolutamente nada, mas assim que se fazem os craques, assim que o cara que é diferente aparece. Ele consegue se desvencilhar ali justamente do Lucas Freitas. O Lucas Freitas e o João Vitor, que estavam fazendo boas partidas, ele acaba conseguindo esse lance aí, que pra mim não tem nada de sorte. O Bruno Henrique, ele faz o lance do pivô, consegue se desvencilhar do Lucas Freitas, bate de canhota e aí coloca o Flamengo na frente com 1-0. Sendo que o Flamengo já estava sendo melhor no jogo desde o início do segundo tempo. Teve uma bola do Luiz Araújo que o Luiz Araújo acabou isolando, teve outra bola do próprio Luiz Araújo que acabou parando na trave, e o Felipe Luiz foi muito inteligente quando no final ainda do primeiro tempo ele troca o Plata pelo Luiz Araújo. Ele coloca o Luiz Araújo na direita e o Plata na esquerda. E a jogada do gol, ela sai exatamente dessa movimentação. O Plata consegue se desvencilhar, o Hugo Moura acaba pulando uma casinha. Quando a gente fala pular uma casinha, é que ele salta uma linha para tentar marcar o Plata, e aí nesse momento, ele acha o Bruno Henrique sozinho entre linhas e o Bruno Henrique consegue fazer o gol.
Depois do gol, o grande problema do Vasco. Hein? Foi um golaço, um gol ali, absurdo, assim, não tem como tirar qualquer tipo de mérito do Bruno Henrique, muito pelo contrário. Não pegou tanto na veia, mas pegou como tinha que pegar e foi golaço. Teve muita gente falando também que o Léo Jardim falhou, eu discordo completamente. Eu acho que é muito mais mérito do Bruno Henrique de ter conseguido pegar o Léo Jardim desprevenido. E aí, depois que o Vasco toma o gol, desmorona. E isso tem muito a ver com o Carille, que demorou muito a mexer. O Carille, ele coloca o Lloyd no segundo tempo, e o Lloyd é o reforço que chegou depois de todo mundo. E ele entrou primeiro. E ele não coloca o Nuno, que teoricamente seria o reforço mais badalado, o cara que tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Português, não coloca na partida, coloca o Garré, ele dá essa justificativa lá que o clima era muito complicado, aí ele coloca um cara que veio da Rússia, mas não coloca um cara que veio de Portugal. Para mim, ele demorou muito a mexer. O Flamengo ficou muito confortável dentro da partida, mesmo com os desfalques, conseguiu ter no segundo tempo um amplo domínio sobre o Vasco da Gama. E te digo mais, o Flamengo nem fez uma excelente partida, nem perto do Flamengo que o Felipe Luiz vinha apresentando nos últimos jogos. Mas, mesmo assim, sua superioridade de elenco, sua superioridade mentalmente, a superioridade do seu treinador fizeram a diferença. O Flamengo novamente venceu o Vasco numa semifinal de Campeonato Carioca e novamente, mesmo com todos os subterfúgios que o Vasco tentou encontrar, trocando de campo, dando desculpa de que seria por grana, seria por mando, utilizando o artifício do tapete para tirar o Flamengo da zona de conforto e no final das contas o resultado foi o mesmo. Então assim, vai ter muita gente falando, como você até citou, Fernanda, porque vendo de fora, você olha e fala assim, realmente o Vasco competiu mais. O Vasco teve uma postura melhor, mas no final das contas durou só 45 minutos. Eu, como um analista, e obviamente também falando como torcedor, eu não consigo comemorar 25 minutos no primeiro jogo, 45 minutos, quem sabe a gente faz na próxima 65, quem sabe a gente em algum momento faz 90 e consegue bater de frente com o Flamengo. O Vasco novamente perdeu pra mim. E eu jamais vou ficar me conformando com isso. Tá certíssimo, não pode se conformar com derrota. Agora, Pedrosa, essa irregularidade entre tempos do Vasco, ela não é de hoje, Verdade. Né? Ela é de outras temporadas até, vamos dizer assim. Com outros treinadores, isso tem acontecido. Isso até virou uma marca do Vasco. Sim. Tem um momento em que ele é avassalador, em que ele compete, e tem um momento em que ele despluga. Sim. Você acha que nesse jogo aí, que eu achei os primeiros 45 minutos extremamente equilibrados, Sim. quiçá até talvez o Vasco sair na frente porque teve mais oportunidades. Você acha que foi o Felipe Luiz desfez o nó que o Carille deu nele, né? Um nó tático. Nó tático não. O Carille foi nos pontos característicos do Flamengo, como você falou, nessa reconstrução, no início do jogo ali, na saída de bola e tudo mais. Você acha que foi o Felipe que conseguiu desfazer o que o Carille pensou? Ou você acha que realmente virou uma característica do Vasco? Os próprios jogadores parece que baixam um pouco a vibração Exatamente. em campo, né? Eu acho que, Fernanda, se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro tempo da Taça Guanabara com o primeiro tempo do Nilton Santos, foi outra postura. E por conta da outra postura, o Vasco da Gama conseguiu o quê? Competir. Jogando de forma séria, jogando de forma correta, com linhas bem ajustadas. Ele, inclusive, coloca 3 volantes, ele coloca o Jair no meio, o Hugo Moura na direita e o Cocão, e isso consegue dar uma consistência maior. O Flamengo neutralizou um pouco o seu lado esquerdo, mas potencializou o seu lado direito para dar ao Wesley a condição de partir para cima do Lucas Piton, que acabou tomando um cartão amarelo logo no início da partida. Isso comprometeu todo o jogo dele. O Lucas Piton fez um jogo muito ruim, mas também porque recebeu um cartão amarelo logo no início da partida. O Bruno Arleu de Araújo, na minha opinião, ele estava dando cartão amarelo em faltas completamente normais de jogo, eliminou a condução da partida e muitas vezes isso também acabou prejudicando no início, que o Vasco acabou tendo uma postura mais agressiva, mas uma postura de competição dentro do jogo. A falta é do jogo, isso é normal, isso é artifício. Então acho que assim, o Vasco teve uma postura diferente no primeiro tempo. O Vasco se organizou melhor e teve uma postura de podemos vencer. E quase conseguiu nessa bola do Ryan sair com um resultado positivo. No segundo tempo, tudo que os caras tinham feito no primeiro desmoronou. Parece que eles tinham esquecido. E o Flamengo, desde o primeiro minuto, foi muito superior ao Vasco da Gama. Tanto que eu cito aí um lance do Luiz Araújo, que ele isola a bola sozinho na entrada da área e depois uma bola na trave. Então o Carille demora a mexer, o Felipe Luiz percebe isso, que o Vasco tinha caído também fisicamente da intensidade do jogo, e quando ele coloca, repito, essa mudança do Luiz Araújo e do Plata desde o início do segundo tempo de posição, o Flamengo consegue ganhar um pouco mais de consistência. E no final das contas, Fernanda, o Bruno Henrique entra no jogo.
verdade. Ele não estava jogando absolutamente nada, ele estava perdendo todas as bolas para o João Vitor, todas as bolas para o Lucas Freitas, mas por isso que chamam ele de rei dos clássicos, verdade. porque ele aparece nos momentos decisivos. Quando tem que chamar a responsabilidade, ele vai lá, aparece. E foi exatamente isso que ele fez. Aquele gol não é normal, gente. Aquele gol não é a coisa de um atacante comum. Aquele gol ali para você fazer, conseguir de costas, dominar uma bola com ela levantada e depois girar, pegar ela de bate-pronto com a perna canhota, que não é sua perna dominante, é gol de um atacante que é diferente, que é um dos maiores jogadores para mim do século XXI, que se chama Bruno Henrique no futebol brasileiro. Então, assim, tem que respeitar o cara e, mais uma vez, ele foi decisivo. Depois que o Flamengo fez o gol, ficou muito confortável dentro da partida, tocando bola, o Vasco lento. O Vasco ficou desacreditado, exatamente. né? Parece que toma o gol e acaba o jogo. É verdade. E isso é um problema do Vasco, é um problema mental, que até o próprio Fábio Carille comentou na coletiva. E aí, mais uma vez, Fernanda, vou falar assim, você tem que competir 90. Você não pode competir 45. O futebol hoje não te permite, porque em um detalhe é o que acontece, o jogo é decidido.